Brasil, bom dia, família Canção Nova, chegando até você, sorrindo pra vida nessa terça-feira, hoje dia 16 de junho de 2026, que bom chegar na sua casa, que bom chegar aí no seu ambiente de trabalho, olha, é uma alegria a cada manhã, permitir que Deus entre no nosso coração, através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Seja você que nos acompanha pela TV, seja você agora pelo CN+, você também que nos acompanha nesse momento pela rede Canção Nova de rádio, e você que está pela reprise, que alegria poder chegar até o seu coração. Não é simplesmente a Canção Nova, é Jesus chegando até você, Jesus chegando na sua vida. Aqui na Canção Nova, Cachoeira Paulista, gente, um dia de chuva, graças a Deus. E chuva é sinal de bênçãos, de graças sendo derramadas do alto dos céus. Que recaia também sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Chuva de graças, chuva de bênçãos nessa terça-feira. Deus quer fazer obra nova em mim e em você. Basta abrirmos o nosso coração, não é verdade? Quero também acolher com muito carinho o nosso povo lindo de Portugal. Portugal sempre na sintonia, lá é hora do almoço, então uma boa tarde, um bom almoço para os nossos irmãos portugueses. E bom dia para toda a equipe aqui por trás das câmeras também, nossos cinegrafistas, né? Também para a nossa produtora aqui, para o pessoal do Twitter. Como é bom, não é, trabalhar pela evangelização, pela salvação de almas. E nós temos no nosso coração essa alegria. 24 horas, o Sistema Canção Nova de Comunicação evangeliza, salva almas para Deus. Tudo isso só é possível porque você, sócio evangelizador, se une a nós nessa linda missão de evangelizar. E olha, já quero acolher meus irmãos dessa bancada, todo mundo elegante nesse frio, né? E ele que celebrou o dom da vida ontem, nós rezamos por ele, muita gente homenageou aí com o Pix também. Ele foi celebrar com a família, estamos nas 8º do aniversário. Padre Adriano, bom dia. Bom dia, Patrícia. Parabéns. Deus abençoe, obrigado. Deus abençoe. Viva o Padre Adriano! Parabéns pra você nessa data. Ah, que padre! Muitas felicidades. Aí sim. Muitos anos de vida. Obrigado, Mas gente. assim, não abriu a tela pra ver que tem a Ai, bola, gente, cadê o gente. balão? Ó, Peraí, faz cadê o assim, balão? É. ai, cadê, gente? Combinou até com o casaco dele. Obrigado, gente. É mesmo, hein, o bolo combinando com o casaco. Bolo combinando com o casaco, olha. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Val, Patrícia, Sapo. Deus abençoe. Presente, né? Celebrar o dom da vida. E ontem eu comecei o meu dia na capela, fazendo alguns pedidos bem especiais a Jesus. E dentre eles, o primeiro foi a fidelidade. Fidelidade ao meu carisma, nosso carisma, né, que é a Canção Nova, fidelidade ao dom de ser de Deus, ao dom de ser sacerdote. Então, agradeço demais você que rezou, você que ajudou também fazendo o Pix aniversário. Olha, vamos continuar ao longo da semana aí o Pix aniversário. Muito Tem obrigado. as 8º, né, padre? 8º, justamente. E olha que lindo que tá o bolo, gente. Tenho medo de virar e cair. Olha, dá um close aí, Olha só, gente. escrito Feliz Aniversário. Foi a Gil, nossa produtora, que fez? Foi. Foi, né, Gil? Sei. Foi o José João, o diretor, junto com a O gente. José João Olha. escreveu Feliz Aniversário, não foi, José? Obrigado, viu, Zé? Deus abençoe. Deus abençoe. Que mesmo. A gente legal. vai por aquele, Vou né? deixar aqui no cantinho, Sapo, ó, se contém, hein? Aos cuidados do sapo, o bolo, ai que perigo. Tranquilo que não tem a faca. Se tivesse a faca, aí... Ainda bem que você não usa capotraste, senão ele ia usar o capotraste do violão Bem pensado, hein? para cortar. Não é. Já quero aproveitar e dar bom dia para o Sapo também. Maravilha, bom dia, parabéns, padre. Obrigado, Já irmão. tive 44 também, tá? É, Ah, faz- é, aí? né? Mas foi ontem, né? Foi ontem. Foi Olha, ontem, foi ontem. Muita gente homenageou. Maravilha, bom dia a todos aí, que família bom, Canção Patrícia. Nova. Ô, Paty, hoje eu queria uma sugestão. O povo aí do Brasil todo aí podia me sugerir para me gravar uma nova aula. Mas qual o tema que você quer que eu aborde, né? Legal. É uma boa pedida, né? Porque eu já gravei lá a aula de iniciante, intermediário, que está lá no meu Instagram, aula de teclado. Você pode ser aula de teoria musical também. Ó, espero a sua sugestão. Entra lá no meu Instagram, SapoCN, e dá uma sugestão para mim lá. Qual o tema que você quer que eu aborde na próxima aula que eu vou gravar agora, para ajudar a Canção Nova? Ok? Fico no seu aguardo. Ou também pode responder no sapo@cançãonova.com, que é o meu e-mail. sapo@cançãonova.com. Vê lá, sugestão sua aí, eu vou gravar para você.
Vai chover sugestões lá. Padre, o senhor celebrou junto com a família, foi uma Celebrei, bênção? foi maravilhoso, Patrícia. Muito bom os meus sobrinhos, né? É interessante, as crianças, você tem crianças, você sabe, eles gostam mesmo de apagar a vela, Eu ia né? falar isso. Eles amam, viu? A minha irmã comprou uma vela, eu achei até que aconteceu um incêndio na minha casa. Aquelas velhinhas, as velhinhas de hoje, elas não param, né? Aí minha sobrinha, que tem 4 anos, apagava, acendia de novo. E ela se pirou, Para né? eles é a maior alegria. Não, a alegria é a velhinha, né? Então foi muito bom mesmo estar com os meus pais, né? A gente não sabe, né, Patrícia, até quando Deus nos dará a graça de termos os nossos, né? Então foi um privilégio. Eu não meço esforços quando eu posso estar com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. É um presente muito grande, né? Família é dom de Deus. E até postei ontem a festa das crianças, foi muito legal mesmo. Padre, o senhor chegou com tudo, então, com toda unção para pregar depois do aniversário. Qual é a palavra? Olha, a palavra de hoje, filha, olha, esse tema de hoje é muito importante eu acho que esse é o tipo de palavra de reflexão que a gente tem que ter na cabeceira, porque eu vou falar de uma grande tentação que a gente vive hoje. João 21, do 21 ao 22, capítulo 21, versículos 21 e 22, que é a tentação da comparação. Como lidar com a tentação da comparação? De onde nasce a inveja, né? E como vencer isso, como abordar isso, porque são realidades humanas. Eu acho que é muito ruim quando a gente simplesmente finge que as coisas não acontecem, né? Eu acho, a gente, padre como confessor, é tão bonito quando a pessoa chega para confessar e com honestidade, dizendo, olha, padre, eu senti inveja. Às vezes a gente fica, não, fulano não é bom bastante, ele não está fazendo certo. Dá nome para as coisas, né? Quando você dá nome para os sentimentos, para as más inclinações, diziam os místicos, os doutores da igreja, você já começou a vencer, né? Agora, quando a gente não dá nome, a gente fica, eu não gosto do outro. Por que você não gosta? Né? Faz uma curadoria das suas emoções, né? Seja mais sofisticado na análise. Eu não gosto porque o outro não é bom, ou eu não gosto porque talvez ele desperte em mim a consciência de coisas que eu não consigo ser, e ele é, né? Então, hoje a palavra vai, sabe, aquela que vai no fundo e dá a faca entra e dá aquela mexida assim, aquela contorcida, né? Mas é importante, filha. É necessário. Para crescer né? em santidade, a gente tem que ser honesto, tem que se confrontar, né? E a palavra de Deus é esse espelho, dizia, acho que era Pedro Julião Eymar, dizia que a palavra de Deus é esse espelho que te confronta, que te contrasta. Se você sair de uma pregação muito confortável demais, olha, questione. Porque a palavra, ela mexe com a gente, né? Incomodar a palavra. Não tinha uma pregação do Padre Jonas que eu participava, acho que os meus irmãos viveram essa experiência, que eu não saía do avesso. Né? E o Padre Jonas, ele tinha nessa coisa de quantas vezes eu chegava na pregação assim, tão confortável, eu saía do avesso. Mas é isso que a palavra faz, né? Ela mexe com a gente. Então, olha, divulga aí, que hoje a pregação vai falar conosco, com certeza. Deus sempre, né, fala conosco. Tenho a alegria também de acolher nessa manhã minha querida irmã de comunidade, Bruna Marta. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Sua bênção, Padre. Deus abençoe, Bom dia, irmãos. querida. Que alegria nós estarmos juntos aqui neste dia, pedindo ao Espírito Santo que nos dê a graça de recomeçarmos com todas as graças, com todas as virtudes que nós precisamos para o dia de hoje. Talvez você já amanheceu aí agitado, irritado com algumas situações, mas no dia de hoje o Espírito Santo virá em nosso auxílio. E eu digo virá porque eu também preciso, na manhã de hoje, dessa porção dobrada do Espírito Santo. Bem-vindo e estamos juntos. Amém. A Bruna já deu a deixa, né? Vem Espírito Santo, né? Peça mesmo que ele acalme também aí o seu interior, o seu coração. Valdênia, bom dia. Bom dia, Patrícia Mendes. Bom Deus dia, abençoe, Padre. querida. Deus abençoe. Tá bonita de Amém. mostarda. Amarelo mostarda. Ele treinou... Quantas vezes o senhor disse mostarda? 3. 3. Eu não sou daltônico, mas cores não são a minha especialidade. Padre, mas isso é muito bom num Deixa eu homem, pegar o seu café, inclusive. amada. Obrigada. Bom dia para todo mundo que reza com a gente no dia de hoje. Deus abençoe você, sua vida, sua história. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês aqui também. Você em casa, que também é meu irmão em Cristo, filho de Deus. É família Canção Nova. Estamos reunidos em torno da mesa da palavra para experimentarmos a graça do bom Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma alegria enorme. E o meu café também é enorme. Eu vi eles arregalando os olhos toda vez. O cheiro tá maravilhoso, hein? Não tá, Padre? Eu quero agradecer a todo mundo que já está ajudando o projeto Dai-me Almas no dia de hoje. Muitíssimo obrigada. Ontem, inclusive, eu esqueci de mencionar
Mas eu vi algumas pessoas que na noite de domingo, gente, enviando para mim um comprovante, aí quando eu fui olhar, contribuíram no domingo mesmo. Quantas pessoas que vão escolhendo o melhor horário, o melhor momento, se recordam da Canção Nova e vão nos ajudando no projeto Dai-me Almas. Deus lhe pague. Muito, muito obrigada mesmo. Hoje nós contamos com a sua doação, hoje nós contamos com a sua participação na salvação das almas. E a sua participação é rezando conosco e por nós, divulgando a Canção Nova, o bem enorme que ela fez. E sabe uma forma de você divulgar? Divulgar a nossa programação, divulgar os nossos programas, divulgar os feitos do Senhor através da Canção Nova, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Ô Padre, eu tomei a liberdade de ler sem a tua presença, mas ontem, se eu fosse senhora, olhava no CN Plus o programa. Claro. Porque o testemunho era a respeito de uma grande libertação. Ela pediu para não mencionar o nome dela, mas inclusive foi o pontapé inicial, foi um vídeo na internet que ela disse assim que por acaso, mas nós acreditamos que é a providência de Deus, né? Não há coincidência para aqueles que rezam, já dizia Leão 14. Mas nós acreditamos nesta providência de Deus que move a nossa vida. E a providência de Deus colocou um vídeo do Senhor falando sobre ansiedade. Esta mulher estava envolvida em várias realidades de ocultismo. Entre tantas coisas, Padre, de síndrome de pânico, ansiedade, aí partilho com quem não assistiu também ontem, ela falou que ela tinha uma tristeza mortal. E ela começou a acompanhar a Canção Nova a partir do Senhor. A partir do vídeo, ela começou a acompanhar a programação, comprou o livro Passos para a Cura e Libertação Completa. Hoje é uma mulher liberta, graças a Deus. Mencionou outros materiais de evangelização. Agradeço. Não vou repetir aqui, se eu fosse você, acompanhava lá no CN Plus mesmo, porque foi grande a libertação que ela experimentou. Mas ela dizia que hoje ela é de Eucaristia diária. Uau. E todos os dias após a comunhão, ela lê o livro Passos. Aliás, qual é a oração, Padre? O livro do Senhor. Orações pela libertação da ansiedade. Orações para a libertação da ansiedade, que ela fez questão de dizer, Val, é o da capinha vermelha. Eu estava mencionando o outro agora, mas é o da capinha vermelha, o livro do Padre Adriano Zandoná. Então, divulgue, indique, faça com que mais e mais pessoas façam a experiência de Deus. Eu estou aqui com alguns irmãos e já convido todo mundo para participar, viu? sorrindopravida@cançãonova.com. Esse é o nosso e-mail, botei a senha errada. Ai, meu Deus. Agora foi. E você pode participar com a gente. Falei o nosso Instagram, né? @sorrindopravida_cn, o e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. E eu abri aqui novamente o e-mail porque eu fui vendo várias pessoas que estão usando a camiseta da Canção Nova e testemunhando também a graça, que assistiram os jogos em família. A Selma, por exemplo, ela diz assim, amei a camiseta, segue a minha foto para torcer com o Brasil, torcer para o Brasil. Ela falou assim, Val, inclusive eu já usei para ir à missa. Selma, ficou linda com a camiseta da Canção Nova. Sexta-feira tem mais jogo, né, gente? Vamos torcer. Eu também assisti o jogo do Brasil com essa camiseta. Obrigada, viu, Selma, por mandar sua fotinha. Já estava sentindo falta de vocês aqui divulgando. Teve uma outra família que enviou para nós também, achei, a Jaqueline que mandou, né, Jaque? Obrigada. Jaqueline Barbosa, ela diz, oi, Val, bom dia para você e para todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Sou evangélica, mas não perco Sorrindo para a Vida. Que Jesus continue abençoando cada um de vocês e que Ele continue colocando a sua mão soberana nesse projeto abençoado que leva o evangelho dele para tantas pessoas. Esta é minha família, está faltando meu filho. Todos nós estamos com a camiseta da Canção Nova. Um grande abraço. E, gente, mesmo sendo evangélica, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Mas, gente, eles fizeram uma combinação. Eu não tenho uma calça desse tom de azul bique, mas eu amei. Ficou muito bom. Olha só que bacana, o Royal, alguns dizem, né?
Olha aqui, Nossa, ficou a lindo. família toda. Tá faltando o filhão, né? Mas escolheram também o vestuário Canção Nova para torcer pelo Brasil. Tem disponível para você lá no nosso site, loja.cançãonova.com. Deu para você perceber que veste a família toda e através dos nossos materiais a gente também tem a oportunidade de salvar almas. Quero chamar a atenção dos evangelizadores porta a porta. Eu gostaria muito de, no dia de amanhã, trazer um testemunho seu. Você que é evangelizador porta a porta, que fez uma experiência com a graça de Deus, levando os produtos, falando dos produtos, atendendo alguém. Eu queria falar contigo de maneira particular amanhã, na quarta-feira. Não vamos combinar? Eu e você? Então, atenção, evangelizadores porta a porta, já vão enviando aqui para mim, sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Ô, diretor, eu mandei para você, se puder mostrar a foto em algum momento, tá? Em algum momento fora da pregação off, ou um trechinho do vídeo, eu vou narrar para vocês, porque ontem eu recebi, Patrícia, do Clube da Evangelização lá de Gravatá. Nailde, um beijo para você. Ela me mandou a foto e ela filmou ali é essa nossa irmã em Cristo, gente. Vocês acreditam que, inclusive, Padre, ali, ela está contando o testemunho dela, o nome dela é Fátima de Freitas Oliveira, ela é de Olinda, Pernambuco. Aquele generoso na mão dela, Patrícia, ela juntou para o projeto Dai-me Almas. A Fátima passou por várias cirurgias e, Padre, eu fiz questão de trazer também, porque ela também menciona o Senhor no processo de cura, de vencer a ansiedade, quanto a sua literatura a ajudou e tem ajudado. E ela falou assim que queria juntar o generoso. E eu achei tão bonito que ela disse assim, eu queria muito entregar na mão da Valdênia. E a Nailde disse assim, ela está vindo para cá esses dias, ela nem que seja o porquinho, eu trago para você ver, Val. Mas eu já levei a doação. E, meus irmãos, a doação tinha R$ 144,25 que a Fátima juntou ali para ajudar o projeto Dai-me Almas. E é assim, meus irmãos, com motivos inúmeros para ajudar a Canção Nova, que nós vamos salvando almas. A Fátima testemunhou que está vencendo a ansiedade. Ela ficou vários dias na UTI, mas mesmo no hospital foi alcançada pela Canção Nova e então no dia de ontem foi levar a doação para ajudar o projeto Dai-me Almas. Que eu e você também no dia de hoje possamos empregar a nossa oração, o nosso empenho na salvação das almas. Fátima, muito obrigada, viu, por sua doação. R$ 144,25. A gente quer destacar isso, né? Esses centavos fazem a diferença. Ontem mesmo um irmão de comunidade, o Luizinho, me mandou, né, dizendo que teve o testemunho de uma pessoa que doou, Bruna, 16 centavos, que era tudo que a pessoa podia doar. E isso nos comove profundamente. Nós, missionários, também temos nos mobilizado mês a mês, né, para contribuir com o projeto Dai-me Almas. E aqui o meu abraço para cada irmão de comunidade que está nos acompanhando e que nos acompanha diariamente, né, e que também ajuda a Canção Nova. Nós, missionários, também contribuímos, né, com aquilo que nós podemos também doar. Mas quando chega uma doação de 16 centavos, não tem como nós não ficarmos mexidos, comovidos, né? E que Deus abençoe cada pessoa que tem nos ajudado. A Fátima acabou de testemunhar que o livro do Padre Jonas, aliás, do Padre Adriano, também a ajudou. E nós recebemos aqui o testemunho de ontem, que também o livro do Padre Adriano ajudou. Eu quero destacar para você que esse livro do Padre, né, que fala da ansiedade, que é Orações pela Libertação de Ansiedade, ele está com 40% de desconto, gente. Olha o valor, R$ 8,94. Acredito Uau. não. Acredite, está aí, ó, Barato. loja.cançãonova.com. Vamos comprar vários desses livros e presentear as pessoas que estão passando por Olha, isso, por hoje é o ansiedade. E tenho certeza, todos nós conhecemos alguém que está sofrendo ou passando por ansiedade, não é verdade? Gente, R$ 8,94. Aproveite hoje para você adquirir o livro do Padre Adriano Zandoná, Orações pela Libertação da Ansiedade. Filha,
além de você presentear, vai estar também contribuindo, né? com o Claro, isso que eu ia falar. Toda a literatura da Canção Nova, gente, tudo que a gente produz é tudo para a obra de Deus, né? Nós, como autores, não ganhamos R$1 disso. Então, tem esse livro que está numa promoção muito boa, Orações pela Libertação da Ansiedade, e tem esse livro do Monsenhor Jonas Abib aqui, Homem e Mulher em Sintonia, que tem santificado gerações. Eu li esse livro lá atrás, já pensava em ser padre, mas eu falava, eu preciso entender, porque alguns casais no grupo de jovens já começavam, já me tratavam meio como seminarista, eu fazendo o caminho, e vinham pedir conselho. Eu falei, não, eu vou ler para eu ajudar, conseguir ajudar os casais. Então, um livro muito bom, Homem e Mulher em Sintonia, do Monsenhor Jonas Abib. E, Paty, eu quero lembrar que nesse final de semana vai acontecer aqui na Canção Nova o acampamento de oração Sara e Tobias, que é justamente um acampamento com uma pedagogia muito singular. Nós vamos ter momentos específicos de pregação, de palestra para os homens, e momentos específicos de pregação e palestra para as mulheres, né? Pregação, oração. Então eu estarei, aliás, nesse acampamento, e pregando, presidindo missas, fazendo orações de cura interior. Gente, a Canção Nova, olha, é uma bênção. Aqui na Canção Nova você não paga estacionamento, você não paga inscrição, você vem participar. Então vai ser um acampamento muito gostoso, muito especial, com a doutora Filó, comigo, com o padre Mário Sartori. Tem mais pessoas que eu não lembro, a de Janira. Se tiver alguém que eu não lembro, eu peço perdão, mas venha participar, tá? Paty, posso fazer mais um convite rapidinho? Quero convidar você para nós peregrinarmos juntos, porque a literatura que você compra, as peregrinações que você vai, tudo isso é uma oportunidade de evangelização e ajuda a Canção Nova também. As peregrinações, toda a renda revertida é para manter o projeto da M Almas, né? Por isso que nós nos dispomos para ir. Às vezes, eu vou ser sincero, é cansativo. A gente que viaja muito, é uma bênção estar numa peregrinação, mas chega uma hora, né, sobretudo padre, a gente que está sempre na missão, que você falaria assim, o que você queria fazer? Eu queria ficar quieto. Mas a gente vai, a gente se dispõe também, claro, é maravilhoso, mas também para evangelizar e para ajudar o projeto da M Almas. Então, olha, em outubro, o padre vai conduzir uma peregrinação junto com o Rubens e a Tânia para Medjugorje e leste europeu, não me recordo bem, acho que é a Itália, República Tcheca, ali no canto, no leste europeu e Áustria, uma coisa assim, ou eu não lembro, mas é leste europeu e Medjugorje e Alemanha, eu tenho certeza. Nós vamos na parte bem católica da Alemanha, que é o sul da Alemanha, né, Colônia, bem interessante a Colônia. Então, se você quiser, entre em contato com a Obra de Maria. Ano que vem também tem 2 peregrinações, uma em maio e outra em outubro, roteiros diferenciados. O ano que vem, os roteiros estão bem especiais. Você pode consultar depois a Obra de Maria, porque a gente já tinha marcado, né, e foi, Patrícia, a sugestão dos peregrinos, né? Eu brinco com eles que eu já não mando mais nada. É um pessoal que viaja ali comigo, que já foi para vários lugares, que viaja, assim, que acompanha a Canção Nova, e que sugeriram 2 roteiros para o ano que vem, bem diferentes, bem peculiares, mas que a gente vai também com essa perspectiva de viver o retiro, de viver a experiência de Deus ali, né? Eu vou como diretor espiritual, rezando as missas, atendendo as confissões. Então, em maio do ano que vem, em outubro do ano que vem, tem 2 roteiros bem diferentes, bem especiais. Mais para frente, eu partilho sobre eles também. Então, fica a dica. Val, o telefone mesmo? 12 31 86 20 55. Este é o telefone da Obra de Maria. Que também é o WhatsApp, né? E é o WhatsApp. Quero aproveitar, eu sempre gosto de mencionar isso, porque aqui nós estamos na bancada, né? Então, a gente tem a oportunidade de falar das peregrinações. Esses dias até a Patrícia mencionando da dela, a pessoa falou assim, Val, mas você não vai? Eu vou, gente. Caminhos de São Paulo em julho, essa já está fechada, então por isso que eu nem tenho divulgado. Graças a Deus, mas em setembro a gente vai fazer os santuários franciscanos. Porque a gente tem o roteiro santuários franceses também. Nós não te julgamos, a palavra aparece, né? Porque é muito roteiro da minha cabeça. Mas nós temos os santuários franciscanos, então, com a graça de Deus, eu viajo em peregrinação no dia 22 de setembro. Nós vamos fazer na Itália, principalmente no norte da Itália, os principais santuários franciscanos, celebrando o jubileu de São Francisco de Assis. E 4 de outubro, que é o dia de São Francisco de Assis, onde nós estaremos? Em Assis, com a graça de Deus. Esse ainda dá tempo, você pode ligar para nós, 12 31 86 20 55, tá bom? 12 31 86 20 55. E você peça para viajar, peregrinar com os
diretores espirituais da Canção Nova. Mas voltando à linha de raciocínio, aqui nós temos a oportunidade de falar dos nossos. Eu gosto sempre de falar dos outros também, porque todos os padres da Canção Nova são diretores espirituais. Tem os padres que estão nas frentes de missão, mas que também têm roteiros. Tem outros leigos que também têm esta missão de dirigir espiritualmente você dentro de um lugar santo. Então, aqui nós estamos falando dos nossos, mas principalmente no site da Obra de Maria tem outra também, que é a Loja São José, depois a Patrícia pode mencionar, mas lá você tem todos os roteiros. Então, você pode escolher ou por diretor espiritual ou pelo roteiro. Quero conhecer Fátima, quero conhecer Lourdes, quero conhecer Assis, quero conhecer Lanciano. Eu vou ter a oportunidade esse ano de conhecer Lanciano, com a graça de Deus. Eu quero conhecer os caminhos de São Paulo, então eu vou a Éfeso, eu vou a Cafarnaum. Então, tem essa oportunidade. É só você acessar lá no site, você verifica o roteiro, ou pelo WhatsApp, você pode perguntar, o meu mês de férias é setembro, quais são as peregrinações? Eu vou viajar, eu tenho facilidade para viajar em outubro, o que é que vocês têm? Entre em contato, o parcelamento é facilitado, a gente consegue ajudar você também, porque a nossa intenção, obviamente, como o padre falou, tudo é para a evangelização. Isso aí eu posso garantir. Os missionários não ficam com um tostão, é tudo revertido para a Canção Nova. Mas, acima de tudo, a gente tem a missão de te ajudar a rezar nesses lugares santos. Então, que você tenha essa oportunidade de estar juntinho. Eu me lembrei agora do diretor, o José João, ele me deu algumas sugestões de roteiro. Para o ano que vem, nós vamos ter aqueles que são devotos de São José. Ele me falou, estou animadíssimo. Então, nós vamos ter roteiros também com esta espiritualidade josefina. Santuários de São José. Santuários de São José. Então, tudo é para ajudar a gente a rezar. Então, quem pode, quer um lazer, uma diversão, mas com espiritualidade, com sentido, junto com a sua família, então eu acho que vale a pena, tá bom? Inclusive eu digo, se eu fosse você, nem que fosse por curiosidade, ligava para saber, porque às vezes a pessoa imagina que é muito distante daquilo que é a sua possibilidade. Então, nem que seja por curiosidade, entre em contato, porque aí talvez você se surpreenda, ou para 2026, 27, já tem roteiro para 28, você consegue se organizar, tá bom? Inclusive Terra Santa. Porque agora, com o Pacto de Paz, nós já estamos com os roteiros de Terra Santa abertos novamente. Então, 12, 38, 86, 20, 55. Muito bom. Patrícia também vai numa peregrinação que eu vi com o Padre Marcinho, Guadalupe. Sim, Santuário de Guadalupe. Nós vamos conhecer. Tem muita opção, olha só. Não vai dar tempo de eu falar aqui, né, em detalhes, mas, gente, a devoção de Nossa Senhora de Guadalupe se espalhou, né, pelo mundo. Então, a devoção hoje é grande. Nós sabemos que ela apareceu ao índio Juan Diego, que hoje é São Juan Diego. A Tilma está lá, né, esse testemunho lindo no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, nós vamos sim visitar de 19 a 27 de outubro. E você que pode, que sonha em conhecer, não é? Guadalupe, no México. Vamos também conhecer lá um pouco mais da história da Beata Conchita, mãe, esposa, né? Mãe de 9 filhos, mística da nossa igreja, apóstola, um exemplo para todos nós, né? Nós vamos mergulhar nessa espiritualidade também. Se você quer mais informações, sãojoséperegrinações.com.br, sãojoséperegrinações.com.br. Lembrando, essas peregrinações, para quem vai, é uma maravilha, uma bênção, né? Aí, olha, tá até o post aí para você. A experiência que a gente faz lá é maravilhosa, mas você que peregrina conosco está ajudando diretamente o projeto da M Almas também, tá bom? Obrigada. E agora a gente vai para o testemunho para poder, então, abrir o coração para a palavra de Deus. Maravilha, nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Agradeço, inclusive, as pessoas que têm nos enviado as cartinhas, para que a gente possa também trazer a graça de Deus. Mas hoje eu vou trazer o testemunho aqui do e-mail. Toda hora eu estou esquecendo a senha, mas já foi agora. E eu quero agradecer a você que tem nos enviado sorrindopravida@cançãonova.com. Também, como de costume, pediu para não ser identificado, então, minha irmã em Cristo fica só entre nós, mas que Nossa Senhora já abençoe você e sua vida. Ela diz assim: bom dia, meus irmãos. O meu testemunho tem a ver com o evangelho que foi mencionado ontem. Há 3 anos, uma pessoa que eu confiava, que era muito minha amiga,
me deu um golpe no valor de R$ 11.000. Como era o meu nome que estava no golpe, eu entrei em pânico, pois eu tenho 67 anos, eu sou viúva e eu me desesperei, pois eu teria de pagar essa dívida. Eu chorava dia e noite. Eu não conseguia localizá-la. Eu vivia a poder de tranquilizantes. Chorava, como eu disse, dia e noite. Eu, viúva, tramando algo de ruim para mim mesma e também para aquela mulher que me tirou a paz. Mas eu sempre acompanhei Sorrindo para a Vida. A TV Canção Nova fica ligada também na minha casa nas 24 horas. Eu orava sem cessar. Pedia sempre uma direção a Jesus. Um dia, o padre Adriano Zandoná estava na bancada e falou exatamente o que o evangelho narrado no dia de ontem foi 15 de junho de 2026, e o padre Adriano dizia que nós temos que orar por aqueles que nos fazem mal. Foi muito difícil, mas eu comecei a colocar essa pessoa em minhas orações, também nas 24 horas. Ela chorava dia e noite, mas também rezava dia e noite por essa pessoa. Então, eu consegui fazer um acordo com essa dívida, parcelei várias vezes, e eu vi o quanto a oração foi me ajudando. E eu consegui pagar tudo, inclusive sem sentir aquela raiva que estava no meu coração. Naquele ano, eu consegui viajar 3 vezes, inclusive fui para a Canção Nova. E Jesus foi devolvendo a paz ao meu coração. E acreditem, o Senhor me restituiu 3 vezes mais do que eu havia perdido. Hoje eu tenho certeza que tudo pode ser mudado pela força da oração. E aí eu quero testemunhar para vocês, ela dizendo no final o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. O que é a força da oração, a força do perdão? Eu até mudei aqui, mas contando, meus irmãos, ela mencionou pelo menos umas 3, 4 vezes que ela chorava dia e noite. Mas quando, em meio às lágrimas, ao desespero, ela também introduziu a oração e o perdão, Deus não só deu a graça dela solucionar o problema, mas Deus concedeu a ela 3 vezes mais. Louvado seja Deus, que nunca perde. A gente não perde em colocar Deus nas nossas causas, porque Deus nunca perde. Amém. É isso mesmo, que lindo testemunho. Louvado seja Deus. E isso, Val, é uma direção para o nosso dia, sabe? Antes de qualquer ação, precisa ter a oração, né? Às vezes a gente acha que diante de um problema, a gente tem que agir ou já esbravejar. Mas, gente, quem reza, rege o mundo, né? Se você reza, olha, é o negócio, se você combate os seus combates, você se desgasta, você vive ali os embates e às vezes sai do outro lado em frangalhos. Mas se você se ajoelha antes de combater, Deus se levanta e combate por você, né? Quando a gente se ajoelha, Deus se levanta para combater por nós e para nos inspirar como combater. Então, a oração é muito importante. Eu sinto que isso é uma direção para quem está nos acompanhando. Talvez você está com um pepino para descascar hoje, para descascar, como a gente fala, né? Mas comece rezando, comece entregando a Deus, comece pedindo sabedoria e direção. O Senhor não vai falhar, Ele vai te inspirar. Verdade. E fez me lembrar ontem, no programa da rádio, a pergunta era essa, não é? Você reza antes de fazer uma escolha, de tomar uma decisão? A oração precisa estar em primeiro lugar. E a frase do Padre Jonas hoje tem a ver com isso também. Quando Deus está no centro da família, tudo encontra o seu lugar. E nós podemos até substituir aqui a palavra família. Quando Deus está no centro da nossa vida, tudo encontra seu lugar. Deus precisa estar no centro. Como a Bruna falou no início do programa, talvez hoje alguma situação já roubou a sua paz interior. Talvez alguma preocupação tirou também a paz aí do seu coração. Mas Deus agora quer colocar tudo no lugar. E a oração é o caminho. A palavra de Deus nos ajuda.
a organizar o nosso interior, a nossa mente, as nossas emoções, para que tudo fique no seu lugar e Deus possa reinar em nossa vida. Vamos pedir que o Espírito Santo nos encha nessa manhã, para que nós possamos, cheios do Espírito Santo, sermos dóceis à palavra de Deus. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós nessa manhã, nos dando a direção, a sabedoria, o entendimento. Nós começamos rezando, Senhor, e pedindo, fala conosco, fala ao nosso coração. Derrama o teu Espírito Santo sendo o nosso instrutor, o nosso pedagogo. Nós precisamos de ti, Espírito Santo, que nós diminuamos e o Senhor cresça, o Senhor apareça. O Senhor haja nos corações. Venha sobre nós nos batizando nessa manhã. Ó doce hóspede da alma, ó Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João, capítulo 21, versículos 21 e 22. Na verdade, eu vou pegar o versículo 20 também, para dar um pouquinho de contexto, o versículo precedente ao que eu tinha citado. Então, João 21, do 20 ao 23. 22, perdão. Não, é 23 mesmo. 20 a 23. Olha só para dar um pouquinho de contexto, além do que eu vou ler, essa passagem, o capítulo de João 21, se situa na circunstância que Jesus apareceu ressuscitado a Pedro, depois de Pedro tê-lo negado 3 vezes, não é? Pedro tinha negado Jesus e Pedro estava triste, decepcionado, frustrado, e ele tinha voltado a pescar. Então Jesus apareceu no mar, às margens do mar da Galileia, e por três vezes perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, né? E no final Jesus disse: olha, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tinha negado 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes e por 3 vezes diz: apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, eu te confio a minha missão, te confirmo, perdão, na sua missão. Você está confirmado na sua missão. Apesar da sua queda, ela não cancela a sua escolha. Então foi um momento muito bonito, um momento de cura, um momento no qual Pedro recebeu uma missão grandiosa, foi confirmado numa missão grandiosa. Então, acabando esse contexto, isso que o padre acabou de dizer, começou essa passagem aqui. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, aquele que na ceia reclinara o seu peito, perguntando: Senhor, quem é que vai te trair? Quando Pedro viu aquele discípulo, né, que é João, perguntou a Jesus: e este, Senhor?
Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tu, porém, segue-me. Tu, porém, segue-me. Veja bem, Jesus terminou a grande confirmação da missão de Pedro dizendo: olha, quando você for velho, vão levar você para onde você não quer, dizendo ali, pré-anunciando o martírio que Pedro sofreria em Roma, né? Crucificado depois de cabeça para baixo. Mas Jesus mal tinha acabado de confirmar a missão de Pedro, mal tinha acabado de confirmar Pedro como pastor visível, né, o fundamento ali da unidade entre os cristãos, o Papa, né, o primeiro Papa. Jesus tinha mal acabado de curar o coração de Pedro, e Pedro já se voltou para o outro. E já disse: Senhor, e aquele ali, o que vai ser dele? O que o Senhor tem para ele? Como é que vai ser na vida de João? Ele também vai sofrer? Olha só, isso aqui revela para nós, é um dos textos mais importantes esse sobre o perigo da comparação excessiva. Sabe por quê? Porque esse texto mostra para nós que quando Deus nos dá uma missão, a grande tentação nossa muitas vezes vai ser desviar o olhar, olhando para os outros, observando a trajetória dos outros e esquecendo o que Deus confiou para nós. Porque quem se distrai demais comparando-se com os outros, olhando para a trajetória dos outros, para a conquista dos outros, acaba se desfocando da sua própria missão. Jesus corrigiu Pedro com firmeza: tu segue-me, né? Em outra palavra, Pedro, não se distrai com o caminho dos outros. Concentre-se na vocação que eu preparei para você. E Jesus usou uma expressão, quando você pega o texto original do Evangelho, lá no grego era simoi akaloutei, que significava: tu continua seguindo-me. O verbo estava no presente do indicativo, significava assim: olha, não pare de me seguir, permaneça como discípulo. Não olhe para o outro e me siga continuamente, né? Porque a comparação, gente, ela interrompe o nosso segmento para observar a vida alheia. E Jesus está dizendo, como ele disse para Pedro, para mim e para você: o que te importa a vida do outro, né? Tu segue-me, né? Ou seja, pare de medir a sua vida pela conquista dos outros. Pare de medir a sua vida pela régua dos outros, né? Tu vem e me segue. Sabe, Deus escreveu uma história única em cada coração. E Deus não faz cópias, Ele faz filhos. E às vezes, sabe, a gente começa a se perguntar como Pedro, né? Por que eu não sou como os outros? Por que eu não tenho aquele dom? Por que eu não sou do tamanho daquela pessoa? Por que eu não sou magro como aquela pessoa? Por que eu não sou forte como aquela pessoa? Por que eu não tenho o que aquela pessoa tem? E aí começa o problema, sabe? Ao invés de perguntar: Senhor, por que eu não sou como os outros? A pergunta deveria ser: Senhor, o que o Senhor me criou para ser? O que o Senhor me criou para ser? Eu já descobri todos os dons que o Senhor colocou em mim? Porque quando a gente se compara demais com os outros, a gente não desenvolve os nossos próprios dons. A gente fica cobiçando o que o outro tem e você não consegue entender o que Deus te chamou para ser. E se você, for perceber, o primeiro pecado da humanidade, o pecado original, começou com uma comparação. Porque como a serpente tentou Eva, ela disse: se você comer a maçã, você vai ser como Deus. Ou seja, a tentação não era apenas desobedecer, mas era se tornar aquilo que Deus não tinha chamado Eva para ser. Deus não tinha chamado Eva para ser Deus, né? Deus não tinha chamado Eva para ser como Deus. Deus tinha chamado Eva para viver no jardim, para ser a esposa de Adão, para conviver com Deus, para partilhar da amizade com Deus. Só que a serpente começou: você vai ser como Deus. Ou seja, quando você começa a desejar o que Deus não te criou para ser e para ter, você começa a ouvir a voz da tentação e se desviar do projeto de Deus. E isso acontece, sabe, sorrateiramente. Então Jesus está dizendo: tu segue-me, olha para mim. Para de medir a sua vida pela régua dos outros, pela régua do dom dos outros, do progresso dos outros. Mas meça a sua vida, né, somente diante de Deus. Porque, gente, Deus não cria em série. Deus criou uma diversidade de belezas. Cada um de nós é único. E a santidade não consiste em ser outra pessoa, em copiar outra pessoa, mas em se tornar plenamente aquilo que Deus te criou para ser, aquilo que Deus sonhou para você. Olha, imagina uma orquestra, por exemplo. Quando você está ouvindo uma orquestra, é muito bonito, né?
mas você vai ver que cada instrumento tem o seu lugar. Gente, o violino não compete com a flauta, né? O violoncelo não tenta fazer aquilo que é próprio do piano. Por quê? Porque cada instrumento tem um timbre. E cada instrumento tem uma métrica, tem um tempo de ser tocado. Às vezes, na escala, né? Você pega a clave de sol, tem a mínima, a semínima, tem o tempo de executar. Agora, se o violoncelo tentar ser piano, o que vai acontecer? Os timbres são diferentes, vai ficar desarmônica a orquestra e vai incomodar o nosso ouvido. Por quê? Porque cada instrumento na orquestra tem o seu porquê. E a comparação produziria ruído, né? Enquanto a vocação de cada instrumento produz harmonia. A comparação produz ruído, produz barulho, produz agitação, produz distração. Agora, a vivência da vocação produz harmonia. Imagina num jardim, gente. Eu acho tão bonito um jardim bem cuidado. Eu não tenho vocação para isso, não. Minha mãe, ela cuida do jardim dela lá, eu acho muito bonito. Mas imagina se a Violeta olhasse para o girassol e falasse assim: eu quero ter a sua altura. E o girassol olhasse para a Violeta e falasse: eu quero ter a sua delicadeza. Né? A orquídea olhasse para a rosa e falava assim: eu queria ter os seus espinhos para me proteger melhor. A rosa olhasse para a orquídea e falasse assim: olha, eu queria ter a sua beleza. O jardim ia virar uma confusão. Não, cada flor tem a sua beleza. Né? Deus criou diversidade de belezas. Você tem uma beleza única, você tem dons únicos, você tem uma missão específica. E a sua vida não é um erro. Deus não erra na hora de distribuir dons, sabe? Deus não erra. E a comparação, gente, ela é sempre sórdida, porque ela nos faz desejar o que Deus não preparou para nós, nos faz muitas vezes cair na armadilha da inveja. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, dizia que muitas vezes a comparação nasce da inveja, e a inveja nasce da comparação, melhor dizendo, né? A inveja nasce da comparação, Santo Tomás disse, porque quando você começa a se comparar, você começa inconscientemente a se diminuir. E se diminuindo, você começa a querer atacar quem você acha que está brilhando mais. Mas é uma mentira, é uma imprecisão. Porque, veja bem, a raiz espiritual da comparação. A comparação nasce de 3 coisas. Aqui nós vamos entender por que às vezes isso nos leva à inveja. Primeira coisa, a comparação nasce do esquecimento da própria identidade. Né? Quando você se compara, você está esquecendo praticamente, não teoricamente, mas praticamente, você está vivendo, esquecendo a sua identidade de filho amado, de que vale o preço de cada gota, um ser que vale o preço de cada gota do sangue de Jesus Cristo na cruz, um filho amado, querido, morada do Espírito Santo, objeto do amor de Deus, fruto de um desejo amoroso de Deus, como dizia o Papa Bento XVI na época, né? Há um esquecimento da identidade. E aí eu começo a me nivelar. Não, mas eu não sou tão bom como outra pessoa chama mais atenção. A outra pessoa tem aquele cabelo bonito, a outra pessoa tem aquela inteligência, aquela pessoa atrai mais o outro. Você esquece da sua identidade de filho amado. E aí começam todos os problemas da vida espiritual. Quando você se afasta da percepção e da consciência da sua identidade de filho, de filha amada, aí começam todas as feridas e os problemas da vida espiritual. O pecado, as feridas ligadas à autoestima, porque é justamente aí que a tentação quer trabalhar. Ela quer te convencer que você não é aquilo que Deus te fez. Filho, filha, amado, amada, querido, que tem valor em si mesmo. A sua vida não é um erro. A sua vida é um dom. Não importa se você está vivendo um momento difícil, Deus não errou ao fazer você. Você é uma bênção. Você pode repetir isso depois de mim? Meus irmãos podem me ajudar. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Em nome de Jesus. Deus não errou ao me criar. Deus não errou ao me criar. Ele colocou uma beleza única. Ele colocou uma beleza única. Muito singular dentro de mim. Muito singular dentro de mim. É isso, sabe? Então, o esquecimento da própria identidade. Começa a comparação aí. Eu esqueço que eu sou filho amado, eu esqueço que eu tenho valor, eu esqueço que Deus me ama, por mais que eu não esteja no shape, com aquele corpinho que eu gostaria de estar, eu tenho valor.
não é o que eu mostro para as pessoas. A gente não pode entrar nessa lógica do mundo, gente, corresponder a essas coisas. Você tem valor, mesmo quando você não está 100% daquilo que as pessoas esperam de você. Então, o esquecimento da identidade gera a comparação. Outra coisa, a insegurança, que nasce, é uma coisa ligada com a outra, do esquecimento da própria identidade. Então eu tenho medo de não ser amado, eu tenho medo de não ser aceito, eu tenho medo de não ser bom o bastante. Então eu fico inseguro e ataco para me defender, e ajo com inveja, e prejudico os outros, e falo mal, e ataco. Como eu disse no início do programa, né, é importante a honestidade, reconhecer, eu estou com inveja, e confessar, do que ficar arranjando outros nomes. Não, eu não gosto da pessoa, eu desconfio. No fundo, dê nome, é inveja, e confesse. Isso mata o demônio, a ação do demônio na sua vida e a ação da tentação. Então, a insegurança é a raiz da comparação. Outra terceira raiz da comparação, o orgulho. Nosso orgulho, nossa vontade de querer ser melhor, de querer estar sempre no holofote, de querer brilhar, de querer ter a atenção de todos. Então, a humildade é uma cura para a comparação. A humildade é reconhecer o que eu tenho de bom e reconhecer o que eu não tenho de bom, porque nem tudo eu sou bom e nem tudo eu sou ruim, né? Então, quando a gente perde a consciência de quem a gente é em Deus, a gente passa a medir a nossa vida pelo valor que os outros possuem ou aparentam possuir, né? Então, isso é um perigo. A comparação excessiva, gente, ela é sempre uma armadilha espiritual. Por quê? Porque ela rouba a nossa paz, em primeiro lugar. Quando você se compara com o outro, porque você sempre se compara se diminuindo, né? É um mecanismo. E uns se diminuem mostrando que são coitadinhos, outros se diminuem batendo nos outros e se tornando dominadores, porque a dominação, o mostrar que está sempre por cima, também muitas vezes é fruto de um sentimento de insegurança, inferioridade e comparação excessiva, né? Então, rouba a sua paz. Segunda coisa, a comparação enfraquece a sua identidade de filho. Ela rouba a sua percepção, né? E terceira coisa, a comparação impede a gratidão, né? Ela gera um sentimento de constante escassez. É como se estivesse faltando algo, né? Sabe? Então, quem vive olhando para a vida dos outros, deixa de perceber a obra que Deus está fazendo na sua própria história, né? A comparação, ela vai destruindo a gratidão, né? Isso é horrível. A pessoa que perdeu a capacidade de ser grata, ela já morreu e esqueceu de deitar, porque o louvor, a gratidão, ela mantém a nossa alma acesa e mantém a esperança viva dentro de nós. E a esperança é a força motriz que nasce da fé, que nos faz sobreviver e suportar as tempestades, superar as perdas, as dificuldades, né? Então, veja bem, quem se compara constantemente perde a gratidão. Nunca celebra as suas conquistas, né? Aquela pessoa está sempre achando que está faltando algo, minimiza as próprias bênçãos, né? A pessoa que se compara, ela minimiza as próprias bênçãos. Deus a está abençoando, está dando muitas coisas, está fazendo coisas lindas, e ela está sempre, Deus não me vê. Deus está fazendo maravilhas. Você não pode se comparar com os outros, você tem que se comparar com você. O ano passado você andava 3 passos, esse ano você está andando 15, não importa se o outro anda 50. Você superou, você cresceu. Então, não minimize as suas bênçãos, né? A comparação, ela faz a gente viver insatisfeito, né? A pessoa que compara está sempre insatisfeita, sempre triste. Santo Tomás de Aquino dizia que a inveja tem uma filha predileta, que é a tristeza. A pessoa invejosa que se compara muito, ela está sempre triste, né? E a comparação, ela alimenta a inveja e o ressentimento. A pessoa muito ressentida, muitas vezes, não é só a pessoa que foi magoada, às vezes também é a pessoa invejosa. É a pessoa que se compara demais, é a pessoa que se sente inferior, né? Então, é preciso combater essas coisas. E olha, existe um gatilho muito forte que a gente vive hoje para a comparação, né? Que são as redes sociais, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, veja bem, às vezes a gente compara os bastidores da nossa vida com o palco da vida do outro, com aquilo que o outro está postando, né? A gente compara o nosso processo com o resultado do outro, porque na rede social se posta só o resultado, não se posta o processo. E às vezes o resultado pode ser verdadeiro ou falso, né? Então, às vezes a gente compara o bastidor da nossa vida, o dia a dia, com o final de semana editado do outro, feriado prolongado na praia do outro, né? Então, cuidado.
Porque as redes sociais, elas podem ser um gatilho para comparação. Ela faz a gente comparar, elas fazem, né? Podem fazer nós compararmos as nossas feridas com a aparência de felicidade dos outros, né? Mas veja bem, nunca se esqueça que na rede social você está comparando a sua vida com uma vitrine que foi cuidadosamente editada, né? É o melhor ângulo da foto ali que a pessoa posta, é a melhor luz, muitas vezes, né? E tem muitas... Gente, eu vou ser sincero, às vezes você abre a rede social num feriado, parece que está todo mundo nas Maldivas, né? Na praia nas Maldivas, ou todo mundo correndo uma maratona, ou todo mundo lendo muito, se exercitando muito, sendo muito feliz, né? Você sabia, ontem eu estava vendo uma pesquisa que me chamou muita atenção, né? Parece que todo mundo viaja hoje em dia, né? Você percebeu? E a pessoa se sente tão mal. Ai, no Natal eu não viajei, padre. Feriado prolongado eu não viajei. Você sabia que eu vi uma pesquisa ontem que mostrava que 80% da população mundial nunca pisou no avião? Nunca. E na rede social parece que todo mundo viaja, né? Isso é mentira. Você sabia que muitas vezes as pessoas não vão postar a pia cheia de louça, né? O menino com o nariz escorrendo, o marido deitado no sofá assistindo o jogo enquanto a mulher faz a comida, brava, devia ajudar, viu, cara de pau, né? Não vão postar, sabe? Há uma curadoria minuciosa, ninguém posta, fui rejeitado pelo meu namorado. Mas veja bem, todo mundo está se exercitando hoje, todo mundo posta na academia. Você sabia que no mundo, 1 em cada 3 pessoas não se exercita? E no Brasil, a estatística é pior. Mais da metade da população não se exercita. Mas na rede social está todo mundo no shape. Você já percebeu? Você já percebeu que agora, quando você segue um influencer aí que fala de corrida, parece que todo mundo está correndo maratona, gente. O cara, ele prova que ele tem sucesso se ele correr maratona. Você sabia que apenas 10% da população mundial correu mais de 5 quilômetros sem parar na sua vida? Só 10% da população mundial. Mas está todo mundo no shape, né? Aí você abre a rede social, todo mundo é especialista em geopolítica, em economia, né? E em saúde. Você sabia que, eu vi essa pesquisa também que falava que somente 8% da população brasileira é capaz de ler um texto longo, de forma crítica, interpretar e emitir uma opinião crítica sobre aquilo. Mas na internet todo mundo é especialista. Não é paradoxal, né? São dados contraintuitivos, né? Todo mundo é especialista em geopolítica, em economia, em saúde. Mas só 8% da população brasileira é capaz de ler um texto e interpretar. Isso é pesquisa, gente. Sabe? Isso é dado científico, não é achismo. Então, parece que todo mundo está especialista e você está ficando para trás. Aí, você abre certos vídeos, né? Aquela pilha de livros atrás, e aquela pessoa culta. Você sabia que bem mais da metade da população brasileira não lê um livro por ano? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou falando essas estatísticas que não são felizes, não, são tristes, tá? Mas não é para te desanimar ou para dizer, não, continua na média. Não, não. Você tem que ir além, você tem que melhorar, você tem que progredir. Mas para te dizer que, às vezes, a sua comparação, sobretudo nascida da rede social, ela não é real. Você está entendendo? Não compare os seus bastidores com o palco dos outros. Talvez você vai correr 5 quilômetros, mas corra no seu ritmo. Talvez você vai ler livro, mas dentro do que é possível na sua vida, com filho, com criança, com louça. Você quer ler Platão, Aristóteles, Sócrates ao mesmo tempo, mas você tem 3 crianças aí que precisam de comida. E você consegue ler 5 minutos por dia, quando consegue. É a sua realidade e não tem problema com isso. Não tem nada de errado. Talvez um dia você vai ter mais tempo, mas se reconcilie com a sua realidade. E para de se comparar, sabe? Porque, olha, existem alguns sinais que a comparação se tornou uma doença. E quando a gente se compara demais, ela se torna uma doença espiritual, né? Primeiro sinal, você perde a alegria com a conquista dos outros. Você se entristece quando você vê alguém feliz. Alguém tendo o que você teria. Isso é sinal que já se tornou uma doença espiritual. Segundo sinal, você se sente sempre insuficiente, né? Parece que tudo que você faz é pouco, sabe? Terceiro sinal de que a comparação já se tornou uma doença espiritual. Você nunca está satisfeito com o que você possui. Nunca. Olha, São Francisco de Sales dizia, não deseje ser outra coisa senão aquilo que Deus quer que você seja.
Mas a comparação, ela faz você estar sempre insatisfeito. Outro sinal de que a comparação virou uma doença espiritual. Você precisa sempre da aprovação dos outros. Sempre. Do elogio, da aprovação, senão você surta. Mais um sinal. Você esquece as bênçãos que recebeu, como eu disse já anteriormente. E mais um sinal. Você vive sempre ansioso por reconhecimento, querendo ser tudo ao mesmo tempo. Santa Teresinha, ela entendeu que ela não podia ser missionária, doutora, mártir ao mesmo tempo. Ela disse, no coração da igreja eu vou ser tudo, eu vou ser o amor. A minha vocação é amar. Em cada pequena coisa que Deus me confiar. E ela foi quase que tudo isso, né? Tendo essa atitude humilde de amar e de entender que a vocação dela era ser o amor, né? Agora, alguns caminhos para a cura da comparação excessiva. Pouco tempo me resta, mas eu quero apresentar isso. Primeiro caminho para você curar a comparação excessiva. Voltar o seu olhar para Cristo. Ou seja, menos comparação e mais contemplação, né? Olhar para Cristo. Fixar o olhar em Cristo. Ver a sua vida a partir de Cristo. E às vezes você não vai conseguir sozinho, como a Val trouxe o testemunho lindo e ela completou com maestria. É a oração que vai te ajudar e além dos seus limites, sabe? Talvez para você voltar o seu olhar para Cristo no meio dessa inveja, dessa comparação excessiva, dessa raiva, dessa bolha que ficou dentro de você já, você vai precisar rezar mais, você vai precisar visitar o Santíssimo, você vai precisar, Senhor, cura o meu olhar. Porque a doença espiritual, ela nasce no olhar. O olhar como de Eva, que olhou para a maçã e falou, eu quero ser o que Deus não me chamou para ser. Eu quero ser como Ele. Mas você, Eva, era uma criatura, você não era um criador. Então, menos comparação, mais contemplação. Contemplar o Senhor, orar, ver tudo a partir de Cristo. Ver que Deus não erra e Ele tem coisas únicas para você. Coisas que só você pode realizar, um rebanho só para você, né? Às vezes a gente, padre, né, a gente fica pensando, você começa o ministério, você fala, nossa, né, eu estou começando agora, e tem irmãos que conseguem ser tão efetivos, né, no ministério sacerdotal. Aí depois, com o tempo, você vai entendendo, né, que Deus tem um rebanho para cada um. Tem pessoas que vão se identificar com o que eu falo de graça. E tem pessoas que vão se identificar com o outro, e não tem problema, porque Deus, ao estabelecer um pastor, Ele já estabeleceu um rebanho, né? Então eu preciso ver o meu ministério a partir de Cristo, né? E ver que Cristo me fez um sacerdote único. E claro, você também que é fiel, ajude os sacerdotes, não fique comparando os padres, não fique comparando os pregadores, que às vezes vocês estimulam as pessoas a pecarem e a viverem a realidade. O padre lá da paróquia com o outro padre. Os padres são únicos, né? Os pregadores são únicos, não tem que ser igual ao outro. Às vezes você tem um hábito, eu vou ver o programa para ficar comparando. Não compare, ouça Deus, seja humilde, através de cada pregador, ouça Deus, né? Então, segunda atitude para curar, né, superar a comparação excessiva. Primeiro é voltar o olhar para Cristo, menos comparação, mais contemplação. A segunda é cultivar a gratidão diária. Porque, gente, a gratidão vai curando essa sensação de escassez que às vezes a comparação gera, né? A comparação sempre faz você entender que está faltando algo. A gratidão faz você perceber que Deus já te deu mais do que você precisava, né? Mais do que você precisava, o Senhor já te deu. Então, gratidão diária. Cada dia, gota de gratidão. Obrigado, Senhor, por eu poder estar aqui com esses irmãos. Obrigado por esse dia, obrigado pelo que eu comi. Obrigado porque esse dia terá desafios, mas terá muitas graças. Obrigado pelos meus filhos, enfim. É bom você verbalizar, cultivar a gratidão diária. Cura a comparação. Terceira atitude para curar ali a comparação excessiva, né? Reconheça os seus dons. Celebre os seus dons. Deus não erra ao distribuir talentos, né? Então reconheça e celebre os seus dons. Hoje agradeça, Senhor, obrigado. Olha, eu posso dizer aqui dessas minhas irmãs e irmãos, não vai dar tempo, mas eu vejo talentos fantásticos aqui em todos, né? Traços de personalidade fantásticos, não só no dom fantástico e avassalador, como a voz linda da Bruna, ou tocar do sapo, que é um dom, mas mais do que isso, na personalidade de cada um aqui, eu vejo dons maravilhosos desses meus irmãos que estão aqui, sabe? No jeito de ser gente, de ser pessoa, de ser canção nova. Então, eles têm dons, eu tenho dons, você tem dons. Então, sabe, celebrar os seus dons, reconhecer os seus dons. Isso cura a comparação. Quarta realidade,
para vencer a comparação excessiva, limite as comparações digitais. Nem toda a exposição ali no ambiente digital é saudável para a alma. E olha, não é, padre, eu vou cancelar minha rede social. Não, não é nem 8 nem 80. Tem muita coisa boa na rede social. É só você entender que nem tudo que está ali é verdade. E só você entender que o algoritmo trabalha assim. Ele não mostra o que é verdade ou o que é melhor. Ele mostra mais o que mais as pessoas interagem, ainda que não seja verdade ou não seja melhor. Então, faz uma curadoria mental ali, né? E entenda, aquilo ali é um recorte, não é a verdade toda, né? E, quinta realidade, para você vencer a comparação excessiva, isso aqui é muito importante. Reze pelo sucesso dos outros. Porque a oração transforma a inveja em caridade. Olha que profundo isso. Santo Tomás dizia isso, doutor da igreja, né? A oração transforma a inveja em caridade. Quando você se compara, quando você sente inveja das pessoas, seja uma inveja manifesta que se tornou ataque ou uma inveja velada interior, se você reza, você transforma a inveja em caridade, né? Então, 5 caminhos aí para a cura da comparação excessiva. E olha, não se esqueça, quem vive olhando para a vida dos outros, perde a direção da própria vida. Olhe para Jesus, siga Jesus, entenda o seu caminho e não viva essa comparação que rouba a alegria que a gratidão produz, né? Olhe para Jesus, sabe? E o valor da sua vida não está em ser melhor do que ninguém, está em ser fiel a Deus, em ser o que Deus te chamou para ser. É isso, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou de forma admirável, como diz o Salmo 138. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor, porque hoje o Senhor está curando muitos corações que estavam doentes pela inveja e pela comparação, inflamados. O teu Espírito já está, a imagem que me vinha era do próprio Senhor tirando espinhos fincados num coração. O Senhor está curando o coração, os corações feridos mesmo, pela inveja, pela comparação, pela inferioridade, pela insegurança. E o Senhor está revelando o quanto que você é lindo, linda, uma bênção, amado e escolhido para Ele. E Ele tem coisas lindas para você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Obrigada, Senhor, por nos recordar neste dia que nós somos filhos amados. Nós somos únicos, pensados pelo Senhor, criados pelo Senhor. Obrigada, Jesus, por nesta manhã curar o nosso coração com esta verdade, de que somos pessoas que têm valor. Por mais que muitas vezes não nos sintamos assim, a verdade do Senhor liberta o nosso coração neste dia, porque temos um valor. Obrigada, Senhor. Nós te bendizemos por isso. Obrigada, Jesus.
nos recorda hoje, através dessa pregação, a nossa identidade de filhos amados de Deus. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Obrigada, Senhor, por essa pregação de hoje, por ter usado o Padre Adriano para nos recordar que nós somos únicos aos teus olhos. Cada um de nós tem o seu valor. Talvez você cresceu sendo desvalorizado pelas pessoas, ouvindo palavras que tiraram de você o gosto até de viver. Mas hoje Deus está te recordando, através da canção nova, que você é precioso, que você é preciosa aos olhos dele. Obrigada, Senhor, que nós nos voltemos hoje. Voltemos o nosso olhar para Deus. Voltemos o nosso olhar para Jesus. Não para aquilo que retira de nós o nosso valor. Vem nos curar hoje, Senhor, profundamente. Realiza mesmo, Senhor, essa cura interior profunda. E eu agradeço por essa música que o Espírito Santo inspirou ao coração da Bruna. Eu, no início da minha juventude, eu tinha muitos complexos interiores. Muitos, muitos. E essa canção me ajudou muito. Eu até sugiro aqui para a gravadora Canção Nova, né, que alguém grave essa canção. Porque essa canção é uma verdadeira cura interior. E eu sei que muitos em casa agora foram tocados profundamente. Eu peço, Bruna, que você cante novamente, ministre novamente, porque Deus está curando muitos corações. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, Senhor, por sua bondade, por sua generosidade, por tantas curas interiores que o Senhor está realizando. Obrigado. Nesta manhã. agradecemos. E a hashtag de hoje pode ser Eu Tenho Valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto assim. Nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nosso Senhor tocou em muitos corações, pessoas que estavam se sentindo vazias. E quando o Padre falou a respeito de escassez, de ingratidão, você sentiu sua alma estremecer. E agora o próprio Deus curou o seu coração e você consegue enxergar a bondade de Deus, enxergar a manifestação do amor de Deus na sua vida, nas pequenas coisas, não só o valor em si, na sua pessoa, mas o cuidado de Deus à sua volta. É Jesus que está abrindo os olhos de muitos para perceber o cuidado que Deus tem tido com você, a proteção de Deus. Deus, às vezes, Ele nos protege de maneira
diferente daquilo que a gente imagina, mas Ele está cuidando de você, pode ter certeza. Obrigada, Jesus, por esta palavra, obrigada por tantas pessoas aqui. A Andrela diz, bela partilha, Val, um bom dia para todos. A hora já vai adiantada, eu queria mencionar todos que estão participando conosco, mas eu fiz questão de falar da Lourdes. A Lourdes, ela disse assim, Val, eu fiquei na dúvida da idade do padre, então eu fiz o Pix 47. Falei, tá valendo. É isso mesmo, obrigada. É 44, mas se pudesse... Quanto mais alto, a Canção Nova agradece. A Rosiane acertou. Eu quero abraçar aqui também, deixa eu ver, Francisco e tantas pessoas, Eliane, deixando ajuda para o projeto Dai-me Almas. Tem 6 minutos, mas eu quero trazer esse testemunho, porque eu achei assim fabuloso. Eu vou resumir, Neuza. Ela colocou assim, Neuza Nascimento Alves, aos cuidados de Valdênia, entre parênteses, Val. E ela diz, pode falar o meu nome. Que riqueza seu testemunho. Obrigada por compartilhar. Ela diz assim, bom dia, bancada. Sou sócia da Canção Nova, graças a Deus. Eu tenho a honra de declarar que esta emissora faz parte da minha vida. Assisto todos os dias o programa Sorrindo para a Vida e posso dizer que é meu alimento diário. Alimenta a minha alma. É com muita emoção que eu escrevo esse testemunho. Desde o ano de 2019, eu vinha sofrendo por problemas de artrose crônica nos joelhos. Muitas idas e vindas ao ortopedista, passei a fazer uso de medicamentos fortíssimos e não obtinha nenhum resultado. Foram noites traiçoeiras, acordada, chorando com dores, as quais inclusive enfraqueciam até minha alma, porque as dores eram tão fortes que tinha dias que eu não tinha vontade de viver. Até que no dia 29 de setembro de 2020, eu passei por uma cirurgia, porque já tinha esgotado todos os tratamentos. Fiz uma cirurgia no joelho esquerdo, mas logo depois, eu tive que fazer, depois que passou o efeito anestésico, as dores foram piores ainda. Recebi alta, mas eu não tive paz. As dores dobraram. E aí ela foi contando todas as realidades, ela não tinha paz. O ortopedista começou a me dar mais medicação. Eu estava à base de morfina. Acredite, Val, nem a morfina aliviava as minhas dores. Até que no dia 25 de novembro de 2020, às 20 horas, eu estava assistindo a missa do Clube da Evangelização. Padre Roger começou a ministrar uma oração. E ele proclamou desse jeito, abre aspas, Neuza, eu quero dizer para você, eu estou liberando uma palavra em nome de Jesus. Neuza, o Senhor está nesse momento tocando você, minha irmã, e você poderá testemunhar a vitória de Deus na sua vida. As dores passarão, e eu quero dizer que você é dele. Aí a Neuza diz, minha querida Val, naquele momento eu experimentei um grande milagre. Jesus tocou o meu coração e os meus joelhos. Eu estou escrevendo agora em lágrimas de emoção para você entender que Deus alcançou a minha vida. Obrigada ao Padre Roger e a todo o Sistema Canção Nova de Comunicação que proporcionou uma cura que nem medicamentos, nem cirurgia, nem ninguém pôde me proporcionar. Gratidão à Canção Nova. A cada mês eu ajudo e ela disse o quê, minha gente? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada por esse testemunho, querida. Minha mãe também tem dores fortíssimas e quase não consegue andar por causa dos joelhos. E ela diz, todos os dias eu acompanho pedindo o meu milagre. E isso, com certeza, fortalece esse testemunho agora. Muitas pessoas que estão precisando também de uma cura que a medicina não pode dar. Obrigada por você enviar o seu testemunho hoje e agradecer, ao Sistema Canção Nova de Comunicação. Por trás desse sistema existe uma comunidade de amor e adoração. Foi o que nós falamos no início do programa, né? Tudo é sustentado pela oração. E o que a Canção Nova leva para você é isso. É palavra de Deus, é a oração, é uma catequese diária. E ela não pode parar, não é verdade?
É ou não é verdade? A Canção Nova é uma graça. Eu gosto de repetir isso. A Canção Nova é uma benção. E de ontem para hoje nós subimos 5% no projeto da Minha Almas, graças seja a Deus. Que bênção. Estamos com quanto, padre? Aliás, estamos com 48%, Isso. faltam 52%. Temos 11 dias úteis, 4,7 por dia. Por cento por dia nós precisamos. Então, família Canção Nova, vamos nos movimentar. Esse é o mês dos 100%. Sapo, 103. Opa! Já está no coração de Deus, né? 103 já é surpresa, né? É isso mesmo. Então vamos lá, gente. Mas esse 103 ele já existe, mas passa pelo seu bolso, pelo seu coração, pela sua generosidade, pelo seu trabalho conosco, né? Eu estava lá na casa dos meus pais, no Paraná, e minha mãe e meu pai juntaram latinhas e venderam, né? E doaram R$70 de latinhas para o projeto. Ou seja, cada um vai fazendo do jeito que dá. Minha mãe também faz isso. Você está vendo? Então dá para a gente se movimentar. Use a criatividade, deixa o Espírito Santo aí te inspirar e vamos ajudar o projeto da Minha Almas. E antes de encerrar, padre, eu sei que está na hora da bênção, mas a Karina de Bocaiúva, Minas Gerais, ela disse como eu precisava ouvir isso hoje, a pregação. Eu estava adoecendo porque estava me comparando demais, até mesmo por ser mãe solo e outras mulheres com marido criando seus filhos. E ela pedia a libertação de tudo isso, né? Adoece e ela diz mesmo. no final, eu recebo e tomo posse. Por muito tempo eu acreditei que Deus não me amava, como a Val trouxe, né? Me sentia muito sozinha. Depois de tudo que eu superei, acredito que foi pelo seu amor para comigo, sua misericórdia. Um testemunho que chegou da palavra de hoje, não é? Canção Nova precisa continuar evangelizando. O padre vai nos dar a bênção e vamos romper com a comparação hoje. É isso mesmo, olhando para Jesus e ouvindo ele dizer, tu segue-me. O resto está no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre o vosso processo de cura e superação, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, padre. Até quinta. Até quinta? Até quinta. Amanhã é a formação dos formação. padres. Gente, eu vou guardar isso ainda, Val, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, família. Deus abençoe. Sapo, querida, até amanhã. Até amanhã, né? Com a graça de Deus, querida, volte em breve, porque você é uma bênção. É mesmo. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem